Bom dia para todos. Conversando ontem com um amigo, ele falando comigo, dizendo que gosta de ouvir algumas palavras que eu falo, mas ao mesmo tempo tem muita dificuldade em entender porque eu falo de uma maneira diferente, como com dificuldade de entendimento, e eu fiquei pensativo sobre o que ele acabou de falar e fiquei pensando, quando Jesus andava na terra, ele falava aos apóstolos e os apóstolos ficavam sem entender e fazia as perguntas e Jesus falava em parábola e não aberta claramente para os apóstolos. Ele falou que quando ele subisse ao céu, depois de 40 dias na terra, no dia da ascensão ele subiu ao céu e falou que mandaria o Paráclito, que informava todas as verdades que ele tinha falado na terra enquanto estava com os apóstolos. Nessa semana especial em que estamos em vigília de Pentecoste, eu falei sobre a vacância que está em Roma e sobre a esperança que nós temos, que Jesus falou que não deixaria os órfãos e mandaria o Espírito Santo. Pois bem, o apóstolo Pedro recebeu o Espírito Santo no cenáculo junto com os apóstolos, e Maria Santíssima também estava no meio deles. E como as palavras de Jesus não falham, ele falou que não deixaríamos órfãos. E eu estava vendo esta passagem aqui do apóstolo Paulo aos Hebreus, quando ele falou comparação entre o sacerdócio de um e de outro testamento. Tendo nós, pois, um grande pontífice que penetrou os céus, Jesus Cristo, Filho de Deus, sejamos firmes na profissão da nossa fé. Não temos um pontífice que não possa compadecer-se das nossas enfermidades, mas que foi também em tudo a nossa semelhança, exceto no pecado. Aproximemo-nos, pois, confiadamente do trono da graça, a fim de alcançar misericórdia e de encontrar graça para sermos socorridos em tempo oportuno. Tendo o pontífice tomado dentre os homens e é constituído a favor dos homens naquelas coisas que se referem a Deus, para que ofereça dons e sacrifício pelo pecado, o qual se possa condoer-se daqueles que ignoram e erram, porque também está cercado de enfermidade. Por isso, deve tanto pelo povo como também por si mesmo oferecer sacrifício pelos pecados. E nenhum se arroga esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Por isso mesmo Cristo não se glorificou a si mesmo,
para se fazer pontífice, mas foi glorificado por aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como também diz noutro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 109, 4. O qual nos dias de sua carne, oferecendo com grande brado e com lágrimas, preces e súplicas ao que o podia salvar da morte pela ressurreição, foi atendido pela sua reverência para com Deus, e embora fosse filho de Deus e conhecesse tudo, aprendeu por experiência própria a obediência pelas coisas que sofreu. Consumado em perfeição, tornou-se a causa da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo chamado por Deus pontífice segundo a ordem de Melquisedeque. Sobre este assunto do sacerdócio de Cristo, tínhamos muitas coisas que dizer e coisas difíceis de explicar, porque vós tornastes tardo para compreender. Com efeito, devendo vós ser já mestre, atendendo ao tempo decorrido desde que vos convertestes, tende ainda necessidade de que novamente vos ensine os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Tornaste-vos tais que tendes necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, o que está ainda a leite é incapaz da palavra da justiça, porque é menino. O alimento sólido, porém, é para os perfeitos, para aquele que pelo hábito tem os sentidos exercitados para discernir o bem e o mal. Tivemos essa leitura aqui baseada para nós. O tempo de Abraão, que pagou o dízimo a Melquisedeque, o tempo de Cristo, que ele é o nosso verdadeiro pontífice, está sentado à direita de Deus Pai, e falou que deixaria o Paráclito Consolador para nos socorrer no tempo oportuno. E este Paráclito nos indica mais um pontífice segundo a ordem de Melquisedeque, que não tinha pai nem mãe, o Melquisedeque do Antigo Testamento, o pontífice eterno que é Jesus Cristo, e temos o pontífice dos assinalados do Cordeiro, que está à defesa dos pobres, que teme a Deus e segue os seus mandamentos. Este pontífice está conosco, caminhando na frente, e nós seguindo os seus passos com mais dificuldade do entendimento humano, mas o entendimento divino faz-nos
conhecer que este pontífice está nos ajudando na caminhada para Jerusalém. O nome deste pontífice é guardado em segredo e nós um dia vamos poder falar mais abertamente sobre esse pontífice, que eu, desde criança, acompanho ele com toda paciência, com toda a humildade, e ele está me pedindo para, aos poucos, ir preparando vocês que não quiseram seguir o Concílio Vaticano II. Aos poucos nós vamos chegar lá, porque ele está na nossa frente todo dia, celebrando em favor dos ensacados ex-mulheres. Meus amigos, tenham um bom dia, fique com Deus e salve Maria, Santíssima Rainha dos Anjos e dos Homens. Amém.